Fábulas de Monteiro Lobato, a Coruja e a Águia. Vamos fazer um vídeo maior assim, e a gente vai comentar vocabulário, vai conversar sobre umas outras coisas, porque nessa fábula eu não vou fazer tantos vídeos como a anterior. Às vezes eu vou ler mais rápido, eu vou ter mais coisas para falar, às vezes não. Então vamos lembrar só da palavra, eu acho que a única palavra mais diferente aqui é borracho, ok? Borracho é interessante, porque também significa bêbado, tanto é que em espanhol, bêbado é borracho, só que não é tipo que nem a nossa palavra borracho, que quase ninguém usa. Lá borracho é o que eles sempre usam para explicar a palavra bêbado. Então muito cuidado, aqui não quer dizer bêbado, né? Não é quando vocês encontrar um monte de filhotinhos bêbados, são os meus. Não, quando você encontrar uns borrachos lindos, quer dizer, uns passarinhos, umas aves sem plumas, sem penas, né? É claro que as palavras monstrengo e mostrengo são importantes aqui, mas a dona Benta já explicou pra gente, né? Tem uma expressão interessante que é justar as contas. Justar contas. Justar contas é ir lá para acertar algo que não tá, algum mal entendido, né? Alguém quebrou o teu lápis e você sabe que foi aquela pessoa, ou sei lá, teu lápis não, teu celular, e você vai lá ajustar contas, né? Falar, eu quero um celular novo. Bom, o vocabulário é isso. Só que eu quero conversar sobre algumas coisas. Antes de conversar sobre a moral da história, vamos ver o que o Monteiro Lobato quer dizer com os gramáticos. O gramático é aquela pessoa que, vamos simplificar assim, que quer mostrar para as pessoas como se escreve bem e como que fala bem, né? E por causa disso, o gramático ele sempre tende a ser tradicionalista. O que é tradicionalista? Ele quer que a língua não mude, né? Porque, por exemplo, o Machado de Assis escreveu numa língua maravilhosa e a gente quer compreender o Machado de Assis, então a gente deveria escrever como Machado de Assis, né? O Machado de Assis criou algumas coisas na língua e a gente devia se aproveitar disso. Isso é muito importante, porque se a nossa língua mudasse muito rapidamente, a gente não entenderia os autores do passado e a gente não conseguiria ler livros maravilhosos. E mais ainda, a gente não conseguiria aproveitar e usar as conquistas que esses autores do passado fizeram. Então, nesse quesito, os gramáticos estão completamente corretos, né? A gente tem que saber muitas palavras, a gente tem que saber várias expressões, porque aí a gente não vai dizer só flor, por exemplo. É uma flor. É uma flor grande, uma flor pequena. A gente vai poder falar margarida, rosa, dente de leão, percebeu? Essas palavras fazem com que a nossa língua fique mais específica e mais expressiva, consegue dizer mais coisas, né? Mas às vezes os gramáticos exageram e eles querem que as pessoas façam coisas que elas não fazem mais, né? Por exemplo, tem muito gramático que diz que não pode falar a gente. Esses gramáticos dizem que nós devemos falar nós devemos falar, em vez de a gente deve falar, né? Tem muitos gramáticos que dizem que você não pode falar. Você tem que falar. Então, amanhã, quando eu chegar em casa hoje, ou chegar em casa hoje, eu vou comer, eu vou beber e vou assistir um filme. Mas é claro que quando a gente está falando, a gente fala, eu vou chegar em casa, vou comer, vou beber, né? Principalmente quando a gente está falando informalmente. Só que, então eu acho que isso é um exagero dos gramáticos, ficar olhando para a pessoa falar, você não está dizendo assim, você não está, principalmente essa história do R, ninguém sente falta do R, mas, muito importante, isso é para fala, ok? Isso é para quando a gente está falando.
quando a gente está escrevendo, tem o R ali, senão as coisas se confundem totalmente. Então o que tem que acontecer no final das contas? Tem que haver um equilíbrio. A língua vai sempre mudando algumas coisas, as pessoas vão sempre falando um pouco diferente, e principalmente na fala a gente pode aceitar muito mais, mas por outro lado, a gente tem que estudar a grande língua portuguesa, a língua portuguesa que foi desenvolvida por gênios da língua, e para que a gente consiga se expressar melhor e consiga reconhecer as obras deles. Então, quando que o gramático ele é um chato? Quando ele presta atenção em detalhes. Por exemplo, tem pessoas que se você falar mais em vez de mas, mas eu quero ir lá, em vez de falar mas eu quero ir lá, as pessoas vão te achar burro. E burro é a pessoa que te achou burro. Porque é um detalhezinho. É um detalhezinho. É claro que é legal quando você estiver escrevendo, é importante, importantíssimo você não escrever mais. Mais é mais 2, ok? Mas é, no entanto, porém, todavia. Né? É importante você saber essas coisas. Mas isso diz pouquíssimo sobre se você é inteligente ou não. Né? Então a língua ajuda muito, mas uma pessoa, por exemplo, não vai ser burra porque ela diz eu quero ir no banheiro em vez de eu quero ir ao banheiro, tá bom? Então é esse tipo de gramático chato, principalmente aquela pessoa chata que quer corrigir os outros sendo que ninguém pediu a opinião dele. Isso é chatíssimo, Quer seja o erro que for. Uma coisa é você ter um professor de português e esse professor está te ajudando a descobrir a língua, a não usar palavras quando você não deve usar, a usar outras palavras mais expressivas, a eliminar alguns erros. Ótimo, é o professor. Outra coisa é uma pessoa que não tem nada a ver com a tua vida e quer te dizer, te dar palpite na tua língua. Não aceite isso. Isso daí é coisa de gramático chato. Muitas vezes o que acontece é que o povo começa a falar tanto a nova forma, que o gramático não pode fazer mais nada, ele tem que aceitar. Deixa eu te dar um exemplo. Antes as pessoas falavam oiro em vez de ouro. Antes as pessoas falavam coisa em vez de coisa. Okay? E as pessoas começaram a falar ouro, e acabou se tornando ouro em vez de oiro. Ok, então falamos sobre a gramática já. Eu falei que não ia abrir outro vídeo, mas eu acho que eu vou abrir um outro vídeo porque eu tenho algumas perguntas sobre essa moral da história para te fazer.